Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Charás, ah, onde moleques com menos de 2 anos de idade falam sobre qualquer coisa. E hoje a gente tá recebendo aqui um convidado muito especial, o Marcos, do TikTok da Caverna de Platão. Pode se apresentar. Oba, tudo bom? Um prazer estar aqui, cara. Na verdade é o quarto de Platão, né? O quarto de Platão, mas como ele estava bem explicando para nós agora há pouco, o quarto do jovem moderno é a caverna do jovem moderno, por isso que é o quarto de Platão, É isso aí, o jovem hoje em dia não é ele isso? fica imerso nas sombras do quarto dele, conhecido como as redes sociais mesmo. Então ele não sai pra ver o mundo de fato, né, cara? A crítica social Só foda. críticas sociais bem embasadas, cara. Então é o Marcos aí que vai acompanhar. O Marcos, que na verdade se chama Matheus, né? Como a gente descobriu. Exato. E ele que vai acompanhar nós hoje no podcast de hoje, vai falar sobre várias coisas interessantes. Sobre existencialismo, né? E principalmente sobre o Kierkegaard, que é uma coisa que nenhum de nós aqui manja muito, então a gente chamou o especialista, Ah, né? Pra falar eu sou sobre. só um apreciador, né, cara? Um sommelier de Kierkegaard. Não sei se dá pra dizer que eu sou um especialista, assim. Mas levando em conta o quanto ele é Você não desconhecido, tinha. eu acho que dá pra dizer de certa forma, assim, por comparação, sim. No Brasil, o maior especialista, né? De Soren Basicamente, Kierkegaard. ou pior é que, fora eu, tem outros dois caras que produzem conteúdo dele no YouTube, assim, mais elaborado, e os dois se chamam Aham. Matheus. Então é coisa de Matheus gostar do Ai, Kierkegaard. pô. E nenhum Severino gosta do Nenhum Kierkegaard. Severino. A gente vai explicar daqui a pouco a história do Severino, rapaziada. Mas enfim, junto de nós aqui, né, claro, a galera que você já conhece, que é o Salve, Delfim galera. e o Valtric, que vão nos acompanhar nessa Salve, jornada. salve. Então, pode começar falando um pouco sobre você, Matheus. Como é que você começou a estudar filosofia? Qual que é o conteúdo aí que você traz pra nós? Só pro público aí te conhecer um pouco melhor, antes da gente começar. Beleza. Bom, eu comecei a me interessar por filosofia na época do Twitter. Eu acabei mexendo com anarcocapitalismo e drogas até mais pesadas. Não, É, todo mundo aqui Pior que é começou assim, mano, verdade. não se preocupa. é assim Todo mundo que a começou gente assim. começa. É Aí assim. falava, ou tu tem que ir para economia, ou tu tem que ir para filosofia. Eu olhei para economia e falei, não. E aí já sabe, né? Eu, Eu fui Eu literalmente também. assim, então, foi mano. muito isso, Muito né? nós. Inclusive, eu tava numa faculdade na época que não tem nada a ver. Na verdade, eu fazia licenciatura de ciências naturais, né? Então, biologia, física, tava por aquela área ali. Aham. E aí, tive a ajuda de um grande amigo meu que me apresentou o Soren Kierkegaard. Aí que tá, por isso que eu tenho um certo apego com ele, porque foi uma das primeiras obras de filosofia que eu cheguei a ler, assim. Ele me emprestou uma edição de O Desespero Humano. E eu comecei a ler, o Faz que sentido. não necessariamente é uma coisa muito boa, porque é um livro meio complicado. Eu até acho que ele confiou demais em mim, mas de todo jeito, aquilo já foi o suficiente para eu poder começar a me interessar. Troquei de faculdade, né? No caso, troquei a matéria que eu fazia, fui para filosofia. E aí, quando comecei a estudar filosofia na faculdade, falei, poxa, deveria ter alguém para trazer isso de uma maneira um pouco mais interativa. Aí que eu comecei com o TikTok. No caso, quando o podcast veio um pouco antes da faculdade, né? Antes eu comecei a faculdade, troquei a faculdade no começo desse ano, mas ano passado mesmo eu já estava com o podcast aí com alguns episódios. Entendi. E daí você foi se interessando por filosofia e o que já veio, ele veio como uma das suas primeiras influências, Foi então. basicamente isso, cara. Inclusive, Então inclusive, você, sigam aí o Marcos no TikTok, ele tem uns 20k de seguidor, né, cara? Pô, verdade. Tava comemorando hoje os 20 mil. o cara tá O grandão, cara, hein? Não tá, né, cara? o cara tá bem aí em seguidor, né? E há quanto tempo você já estuda já, ô Marcos? Então, informalmente eu já tô aí há uns 3, 4 anos, né, de filosofia.
Agora, formalmente mesmo na Sim. faculdade, eu comecei em janeiro desse ano, concluí agora, nessa quarta-feira, a última prova do ano, então já terminei meu primeiro ano de filosofia. Saquei, mano. E tu, como dá pra ver lá no seu TikTok, então você se interessa mais pela aula do existencialismo, né? Sim, Então, começa aí falando pra nós, o que que é o existencialismo, cara? pô, é uma boa O que que fala essa pergunta. O filosofia aí? existencialismo, ele vai ser uma filosofia que dirige o foco pro indivíduo e determina ele como alguém que deve ser o responsável por formar a sua existência, sabe? Então, diferente de um determinismo, né, um rompimento aí com uma tradição aristotélica de que existe um telos, né, existe um telos para tudo, então os indivíduos teriam um telos, teriam uma causa final para os indivíduos. O existencialismo surge para negar esse telos, né? Ele fala que justamente é isso que faz o ser humano diferente dos outros animais, por exemplo. Ele pode negar esse telos e ser o responsável pela criação do seu próprio. Ele é o responsável pela existência dele, pelo curso que ele vai correr aí nesse curto período de tempo que a gente tem na vida, né? Mas esse termo ele ficou mais conhecido dentro do espectro francês, né? Que, com Sartre, Simone de Beauvoir, que desenvolveram um ateísmo, um existencialismo ateu. Né? Justamente A galera merda, né? Vamos vamos combinar. combinar que a França é responsável por estragar as melhores coisas que a gente conhece. É, por isso que Yes! eu não gosto da França, cara. É, fato assustador, né? A França existe. Na França existe, pronto. Na França existe um lugar. Existe um francês. Só isso já me deixa com medo Oi, já, oi. mano. Mas Bem enfim, continua. sinistro. Enfim, eles desenvolveram esse existencialismo ateu e ele que tomou os holofotes aí. Então, geralmente, quando a gente vê o existencialismo, a gente associa já a uma ideia de certa forma, um pessimismo proveniente desse ateísmo, dessa negação de um Deus que foca muito no que a gente estava falando antes, né, do Sartre negar uma essência no indivíduo. Né? Tem aquele negócio, a existência ela precede a essência. Então, para ele, você não nascia com uma essência em si, mas cada escolha que você fazia, né, ia construindo a sua essência. A sua existência é o que formava ela, e você só teria de fato uma essência quando você morresse, porque aí você teria de fato consolidado algo, porque enquanto você está vivo as coisas ainda podem mudar. Acho que você até disse isso antes, né? A gente começar o podcast que pro Sartre você não nasce homem, você se torna homem, no caso. De certa forma sim, né? Existe aquele arcabouço, por exemplo, né? Não teria como você não se tornar algo além de um homem. Você nasce numa condição que te permite com que isso seja feito, né? Então você nasce com uma mente racional, por exemplo. Então, beleza, isso vai te proporcionar construir a sua existência, mas fora isso, não. Você só nasce com aquilo que vai te capacitar a existir nesse sentido existencialista, né? Que seria, de fato, fazer as escolhas. Sartre, na verdade, ele conseguiu se tornar um sapo, né? Durante a vida dele. Verdade. Você vê que ele tem a cara igualzinha. Igualzinha de E um você sapo. sabe que Sartre ele foi inspiração pro Kermit, né, dos Muppets. A Faz esposa dele é sentido, uma né? porra. Coitado do Sartre, cara. Mas enfim. Coitado nada, cara. Pois é, né, cara? Para francês é pouco. Tá, mas o que você acha que vai realmente. A grande diferença entre o Sartre e o Kierkegaard? Pô, não sei falar o nome do cara, mano. Kierkegaard. Fala Soren. Soren. Se Fala quiser, eu Soren. posso arriscar o nome dele em dinamarquês até. Nossa, pronúncia em dinamarquês é uma desgraça. Fui tentar aprender, é complicado. Como é que é? Como é que é? Tenta aí pra Assim, nós. escreve Soren Kierkegaard, né? Mas o nome dele é Zoran Kierkegaard. Ah, o Kika. O nome do cara é Zorro, Zoran. mano. Que papinho. Continua, velho. Enfim, você tava fazendo uma pergunta? No caso, qual que vai diferenciar o Sartre do Soren, sabe? A principal diferença, sabe? Eu acredito que seja realmente a visão dele sobre Deus, né? Sim, é bem de um aspecto
religioso mesmo. Então, se o Sartre vai falar, olha, não existe um Deus e é por isso que você tem que ser o responsável pela sua existência, o Kierkegaard vai falar que, na verdade, é pelo fato de ter um Deus que você precisa fazer essa escolha da sua existência. Interessante. Como assim? Como assim escolha da Vamos lá, existência? agora eu vou entrar num papo bem mais complexo. Por quê? Bora. Se bem que agora que eu lembrei, vou ter que fazer uma introdução a ele primeiro para poder ir para a tese que vai responder essa pergunta, mas vamos lá. O principal problema para estudar Kierkegaard é porque existem uma série de fatores que complicam que você leia ele. Porque, fora o fato, obviamente, de a gente não traduzir muitas obras dele, a escrita que ele usa é de um jeito muito exótico. Então você tem Kant, você tem Hegel, Tomás de Aquino, eles escrevem de um jeito descritivo ali, né? Eles escrevem as ideias deles, os pensamentos e qual foi a sequência que eles utilizaram, né? A lógica deles tá ali explícita. Só que Kierkegaard, ele gosta muito dos diálogos socráticos. Né? Então tem aquela característica, são diálogos aporéticos, eles não chegam numa conclusão e você que está lendo ali que vai exercitar sua mente para poder chegar à conclusão desse diálogo. Só que ele, não obstante, não achando que os diálogos socráticos eram difíceis o suficiente, ele começou a criar uma lore dentro da filosofia dele. Então, tinha diálogos de cartas dentro do... Tipo, um personagem dele escrevendo carta pro outro, aí tem uma reunião dos personagens dele que estão falando sobre outro personagem que está em outro livro. Caralho, então, Kierkegaard lore, né? Então... O Kierkegaard, ele era o filósofo que queria ser escritor de ficção. Basicamente isso, cara. Tipo, só para citar alguns personagens aqui, ele tem o Johannes del Silêncio, que é o sedutor, né? Tem um livro dele, o Diário de um Sedutor. Tem o Clímacos, que é um hegeliano. Tem o Anticlímacos, que é o cara que não gosta do Clímacos. Tem o Wilhelm, que é um juiz. E, enfim, eles vão se desenvolvendo dentro desse mundo aí que é a Dinamarca, no século XVIII. Interessante, parece legal. Oi? E no caso, nesses diálogos, nessas cartas entre esses personagens, acontece do mesmo modo como acontece com Platão, que o Kierkegaard vai impor uma visão filosófica, né? Que até dizem que o Platão está presente filosoficamente nos diálogos enquanto guia, né? Para um ou para outro lado, essas coisas assim. Ou ele deixa de uma maneira ainda mais aporética que Platão fez? Nesse ponto que eu entrar, cara. Diferente do Platão, que vai ali... Porque, você tem um Sócrates e todo sofista que aparece é um escroto. Você olha pro cara e fala, esse cara não deve estar falando uma coisa certa, né? O cara berra, fica vermelho, espuma, tal. Como é que era o nome do cara da República? O Trazino, ele é descrito como praticamente um animal selvagem ali no meio do debate, né? O cara chega todo puxando briga, enfim, você olha para aquele cara e fala, ok, ele é o cara errado da história, né? Vamos ouvir o Sócrates. Só que com Kierkegaard não. Por isso que é tão difícil, porque muitas vezes você vai ler uma coisa nele e não é a opinião dele, ele não acha que aquilo tá certo, é só o personagem mesmo. Então tem muita gente, por exemplo, que vai dizer que ele é machista por causa desses diálogos. Porque ele tem a própria versão dele do Banquete de Platão. Que se no Banquete de Platão, né, eram os caras que se reuniam ali na sauna gay para poder debater o que é amor, para Kierkegaard são 5 caras que se reúnem num jantar, ali numa celebração num jardim, e os 5 são extremamente misóginos e se reúnem para falar mal de mulher. E com isso eles tentam descobrir o que é o amor, né? Então... Macau normal do Charás. Mais um dia normal, né, cara? E aí que entra, inclusive, o que eu falei da lore, né? Porque eles estão lá dentro de um livro falando sobre mulher e tal. E aí aparece o Johannes, é um dos 5 caras, que tá em outro livro. E aí, o fim desse diálogo é eles descobrindo o amor de matrimônio no Wilhelm, que é um personagem de outro livro. Que eles falam, pô, o cara abriu mão da carreira profissional dele pra casar. Por que ele fez isso? E aí, tipo... É uma intercomunicação ali dos diálogos de um jeito que beira o esquizofrenismo. Tem gente que teoriza ele realmente ser esquizofrênico.
Mas pior que parece realmente interessante esses diálogos, né? Realmente tem toda essa uma historinha envolvendo e tal. Então, fica de um jeito bem dinâmico. Só que o problema disso é que com essa atratividade ele sacrifica um pouco de objetividade, né? Aham. Que nem é. Nesse caso, fica muito difícil de saber o que de fato ele pensava. Mas tem obras do Kierkegaard que são tratados mesmo? Tem, mas até no caso das obras principais, tem tratados, mas que são tratados de personagens. Então tem o escrito, os pós-escritos científicos, se eu não me engano, esse é o nome, que é um tratado científico do clímax. E tem o pós-escritos As Migalhas Filosóficas, que também é um tratado, só que do anticlímax. Mas assim, você quer Caralho. saber se tem uma obra... Então não, deixa eu ver se eu entendi. Então não é necessariamente a visão do Kierkegaard, o tratado, é do Sim, personagem. é do personagem. Agora, se tem uma obra que ele assinou com o nome assim de Kierkegaard mesmo, eu diria que os mais famosos são os Discursos Edificantes em Diversos Espíritos, né, que é uma série de livros que ele escreveu que são justamente sermões que ele escrevia para a igreja, né? Então é uma linguagem direta mesmo, ele vai lá e fala o que está acontecendo de uma forma bem clara e sendo o Kierkegaard mesmo. E tem isso daí traduzido ou Tem, vai ter que aprender dinamarquês? eu tenho aqui um deles, né? Sobre as aves do céu e sobre os lírios do campo. Pô, muito bonito. O Kierkegaard, então, ele era cristão Interessante, mesmo. mano. Sim, sim. Cristão, eu digo, qual vertente que ele era Ele era adepto? da igreja luterana, né? Que era a igreja mais forte da Dinamarca. Só que ele também era o maior crítico da igreja luterana dinamarquesa. Ele se opunha muito, principalmente ao que ele dizia que era o hegelianismo entrando na igreja. Ele falava que tinha um problema aí que Hegel estava entrando muito na igreja, tinham muitos bispos que seguiam mesmo, se declaravam hegelianos, ele falava que isso era um problema, né, e justamente ele se opunha a isso. O Kierkegaard era hater de Hegel. Entendo. Uma Tá, mas porque coisa que eu tava... Oi, Xingar pode falar. Hegel é demorar. Não, porque eu sei de umas coisas do Hegel, né? Não sei se é verdade, mas realmente realmente tá certo o Kierkegaard ele criticar a igreja luterana nesse sentido aí, né? Pois Uma é. coisa, Vai falar, deixa eu... uma coisa que eu tava pensando em relação a isso, do Kierkegaard ser um cristão, é como seria a compatibilização que ele faz dessa ideia da negação de um telos, né, que parece algo essencial, ou pelo menos basilar, ao existencialismo, e a visão cristã, que vai afirmar Deus como telos de todos os homens. Que essa é uma visão bem consolidada no cristianismo, né? Ou então ele vai assumir uma versão mais fraca desse princípio existencialista. Como que fica isso? Principalmente no tratado do conceito de angústia e do A Doença para a Morte, que são 2 livros dele, ele trata dessa questão do indivíduo para com Deus, né? Então, ele vai dizer que existe estágios de existência do indivíduo e que por meio do exercício do livre-arbítrio que o indivíduo transita para esses estados, né? Então, existe o estado estético, o estado ético e o estado religioso. Então, nesse caso, o estágio estético seria o homem hedonista, que aí entra o Johannes del Silentio, né, o Diário de um Sedutor. Porque ele é um homem que faz aquilo que é gostoso. Então ele vai lá, seduz várias damas e não se importa com isso, sabe? Ele é um amante, um garanhão. Então seria dessa forma esse estágio estético do homem, né? Esse viver despreocupadamente. Gesto. E aí, só que o que faz o homem despertar desse estágio? É quando ele percebe que ele vai morrer algum dia. Então ele fala, poxa, a vida vai acabar, né? Tem que ser alguma coisa mais que isso. E aí ele parte para a ética. Que aí o estágio ético seria justamente o juiz Wilhelm, né? O cara que deixou de ter uma ascensão profissional para poder casar. Porque para ele, se o estágio estético ele era simbolizado por um conquistador, por um garanhão, o estágio ético ele era representado por um marido fiel, né? Um homem que estaria disposto ali a ser um bom pai de família,
a ser um bom marido, né, um bom filho. Então o estágio ético seria justamente esse homem que segue as convenções sociais e que busca dar o seu melhor nisso. Mas existe uma forma de terceiro estágio do homem, e aí que sim entra a questão de Deus, que é o estágio religioso. Que ele fala que o estágio religioso é a suspensão teleológica da ética. Então seria justamente quando a ética ela se torna um mero artifício e está sujeita à própria ordem de Deus. Então ele usa o exemplo, nesse caso, de Abraão. Ele fala, poxa, matar é uma coisa eticamente errada. Mas Abraão não hesitou na hora de ir lá e matar Isaac quando Deus mandou. Então o homem religioso, ele sacrifica esse telos da ética, digamos assim, de se propor a ser universal, e aí ele alcança o telos, entre aspas, né? Porque não seria para todos que alcançaria esse estágio, mas ele alcança esse supratelos, né? Que seria justamente esse seguir a Deus independente do que ele peça. E no caso, quando o homem alcança esse estado, ele alcança o estado de maior excelência possível ao homem. Que é difícil falar de excelência, né? Digamos que esse é o estágio preferível, de fato, para você, né? Digamos, tanto para sua própria existência quanto no seu pós-vida, né? De fato, você obter o seu galardão, né? Obter a salvação. Então, de certa forma, sim, esse é o estágio que de fato importa o indivíduo possuir. É porque no fim. Mas então, pra ver se a gente entendeu. Então, o Kierkegaard, ele não nega absolutamente que o homem tem um telos. Exato. Não que não exista um telos, mas que esse telos ele pode ser suspenso, né? Como suspenso? Como assim? O telos do homem seria o homem ético, né? Para ele, o telos seria isso: você ser um bom marido, você buscar a felicidade e as virtudes. Só que existe uma suspensão desse telos quando o homem se relaciona com Deus. Então ele tá numa esfera totalmente diferente, sabe? Entendo. É o supratelos, então. O supratelos que você falou. Então quer dizer que quando o homem ele digamos assim, se encontra com Deus, ele supera esse telos, é isso que você tá dizendo? Ele suspende? Bom, aí a gente entra em outro conceito dele, que é o salto da fé, né? Ele utiliza dessa metáfora porque ele fala que ele trabalha com a premissa de que você não pode ter uma certeza absoluta de que Deus existe. E é justamente por isso que existe a fé, né? Então, esse salto da fé seria o homem tá ali na ética e ele se joga no estágio religioso sem ter certeza do que vai acontecer. Ele confia em Deus, mesmo que de certa forma ele não possa ter certeza que existe um Deus ali embaixo, sabe? Ele pula, confiando que Deus vai segurar ele, sem saber se a mão tá ali para segurar de fato. Então, de certa forma, ele abre mão desse telos, que seria o ponto mais alto, né? Então vamos supor que seja uma escadinha e que o ser humano no estágio estético, lá o cara que faz tudo que é gostoso, tá no primeiro degrauzinho ali, e o homem ético tá no segundo degrau que tá mais alto. E esse seria o telos, né? Porque seria o ponto mais alto do homem. Só que o estágio religioso é justamente você pular desse telos e cair, né? E se jogar de fato na fé. Seria um super estágio, porque ele não tá mais naquela escadinha, sabe? Ele ultrapassou isso. Então a filosofia do Soren é essencialmente agnóstica? Você diria assim, ou ela é... Não, ela é não, eu teísta, diria, né? Não, eu diria que na real, me parece que a filosofia do Kierkegaard, ela é, como é que fala? Anti-teologia natural. Antinaturalista. Ele segue bastante com a linha do Pascal. Nesse sentido, ela me lembra até um pouco a do Kant, né? O Kant, ele de certa forma, quando ele vai negar a metafísica, ele vai negar uma teologia natural. Claro que o Kant, ele não vai... A filosofia não é totalmente agnóstica, né? Ele vai passar a parte realmente teológica da filosofia dele para a parte moral. Só que no caso do Kant, realmente, por ele negar a metafísica, ele vai acabar negando também a teologia natural, e parece que a filosofia do Soren, do Kierkegaard aí, ela também vai por essa mesma linha de raciocínio. Mais ou menos isso, né? É porque vai entrar a questão também de para ele Deus não ser cognoscível, né?
Porque ele diz que seria impossível para a mente humana entender como que um ser atemporal, né, um ser infinito, ele invade o mundo em um determinado momento da história, que seria Cristo, né? Então, justamente por ser um paradoxo, ele fala que não tem como você afirmar isso de uma maneira que dá para provar, sabe? É mais um salto de fé mesmo. Sim. Entendi. Uma outra Saquei, coisa meu que mano. me deixou curioso em relação a esses estágios da vida do homem. Você havia comentado que na transição do primeiro estágio hedonista, materialista, etc., para o segundo, o que motiva a transição é a percepção do homem de que ele vai morrer e de que ele não pode ser meramente aquilo, não pode ser meramente um animal desejoso e que cede aos seus instintos a todo momento, só que ele tem que ser algo mais. E aí entra a questão ética, né? Os imperativos, seguir normas e afins. E o que Sim. seria o análogo a isso na transição da segunda fase para a terceira? Seria, por acaso, a percepção de uma insuficiência desses imperativos por si mesmos ou algo do gênero? Sim, nesse caso aí entra o desespero. Porque o desespero ele seria quando o indivíduo ele se encontra nessa situação de ser um paradoxo. Só pra entender. Desculpa interromper, mas só pra entender. Essa primeira transição, essa percepção da morte seria a angústia? Não, a angústia ela é um pouco mais complicada. Na verdade, ele trata a angústia não exatamente como um mal, porque ele diz que a angústia é algo que existia até mesmo em Adão e Eva, por exemplo. A angústia ela seria a vertigem da liberdade. Sabe quando, por exemplo, você está na beira de um abismo, de um lugar alto, você está ali na beiradinha, você olha e dá aquela tontura, você meio que dá aquela balançada? Seria mais ou menos isso que é a angústia. Seria quando você se confronta com a possibilidade. Então, por exemplo, quando Adão está ali no Éden, e Deus fala, olha Adão, não come aquela fruta. Ele fala, tá bom. Só que aí que tá, se Deus falou para ele não comer, é porque tem a possibilidade. Não tem como você proibir algo que não tem possibilidade. Então, se ele tá proibindo, eu posso ir lá e comer. Mas e se eu for lá e comer, o que acontece? E a angústia ela surge justamente nisso, de nunca saber se a escolha que você está fazendo é a escolha correta, porque escolher uma coisa é negar todas as outras. Caralho, praxeologia aí, ó. Ó, o que Gert fez da praxeologia antes do Mises? É isso. É verdade. Olha aí, ó, porra, gostei. Mas enfim, continua lá o desespero. Que é justamente isso. Ele fala que o desespero é o ser humano perceber que ele mesmo, né, ele é um paradoxo, porque ele possui uma dimensão infinita, né, que é esse corpo, mas ele também tem uma dimensão infinita, ele é voltado naturalmente para o transcendente, que aí ele se referia à alma, né? E aí ele fala que esse desespero faz o homem perceber que não só tem que ter algo além dessa vida, por exemplo, o homem ético vai seguir esses imperativos, porque ele quer ser um membro produtivo e ele quer colaborar, por exemplo, no desenvolvimento, porque aí entra uma crítica a Hegel, aquela questão da espiral, né, que nunca tem fim. Então, de certa forma, o homem ético ele iria querer fazer parte dessa espiral para poder ser, porque isso seria o telos a se fazer, né, servir à grande dialética do mundo. Ele percebe que não só vai acabar ali, como existe algo que transcende aquilo de uma maneira efetiva, né? Então não é só, eu vou fazer isso aqui porque eu vou deixar meu legado e com o meu trabalho meus filhos vão lá e vão fazer, dar continuidade a esse trabalho. Não, de fato, depois que eu morrer eu vou ter que me deparar com outra coisa, eu vou prestar contas daquilo que eu fiz, e será que ser ético é o suficiente para isso? Então é basicamente isso que motiva o homem a dar esse próximo passo em direção à fé, né? Entendi. Interessante. Então, o que mais dá pra falar? Eu ia falar mais sobre alguns dos problemas que a gente está falando sobre o Kierkegaard, que é uma sacanagem aqui que eu gostaria de expor, que é um dos amigos de Nietzsche que foi responsável por essa cagada começar. Enfim, que é uma das coisas que as pessoas fazem muito mal quando vão ler Kierkegaard,
é relacionar isso diretamente com a biografia dele. Se eu não me engano, ele criou um método psicobiográfico, esse amigo do Nietzsche, para poder estudar as obras. Isso acaba ferrando muito do que ele queria fazer, porque ele criou personagens justamente para se desvincular dessa figura pessoal dele. Mas o que acontece é que eles pegam a biografia dele e tentam aplicar nesse meio das obras, né? Então, por exemplo, você vai estar lá, ele estava criticando aqui o Wilhelm, que é um pai de família, tudo, então isso provavelmente reflete os problemas que ele tinha com o pai dele na infância, esse tipo de coisa, sabe? Isso acaba deturpando as ideias dele. Um cara tenta traçar uma espécie de mapa psicológico a partir dos personagens do Kierkegaard. É basicamente isso. Tipo, tentar conectar todo o pensamento, toda a proposição que ele faz com algum evento da vida dele. Porque a vida dele também foi cheia de desgraça, né? Eles pintam essa imagem do Kierkegaard como um cara melancólico por causa disso. O termo que o cara escolhe pra usar também, né? Angústia, desespero, solidão. Só pedrada, né, bicho? Pois é. Só que daí realmente Ele não se ajuda também, né? Realmente a gente acaba até tendo que relacionar. Ainda mais que as obras dele são bem literárias, né? Sabe? Se realmente eles forem dessa forma, realmente diálogos e tal, e que tem tudo uma historinha por dentro. Porque. Quais são as principais obras? Calma aí, nem terminei, ó. Foi mal, mano. Só que daí eu queria dizer o seguinte, que pelas obras dele serem muito literárias, né? Realmente quase artísticas, acaba que quando a gente vê o artista, a gente tenta relacionar o artista, no caso as artes dele, com a vida pessoal dele, né? Sabe? Como é que a vida pessoal do artista reflete nas obras dele e tal, daí como Soren aí escreve de uma forma totalmente inusitada, né? Realmente de uma forma literária, acaba que a gente tem que relacionar, né? Sabe? Realmente como se fosse um artista e tal. As principais obras dele, no caso, começa com a tese de artigo dele, foi o TCC dele, da Faculdade de Filosofia, que inclusive ele se formou no mesmo ano que o Marx, tá aí uma curiosidade. Ele escreveu a tese O Conceito de Ironia aplicado em Sócrates. Então essa é a primeira obra ali, uma das principais que ele lança, porque é a que dá início a todas as outras. Agora, numa investigação um pouco mais profunda, a gente tem o primeiro sendo ou um fragmento de vida. Esse é o subtítulo em português. Que é onde vai decorrer o primeiro estágio que eu falei, né? O estético e o ético tá lá dentro. Então, o Diário do Sedutor, que é um livro que às vezes ele é vendido à parte, ele tá inserido dentro desse ou. Só que a gente não tem ele todo traduzido, pelo menos não em português. A gente tem o conceito de angústia, o desespero humano, que acabou saindo agora uma tradução nova que se chama A Doença da Morte. Tem o temor e tremor. E tem As Obras do Amor, também é um importante. E os dois volumes, né, do pós-escrito As Migalhas Filosóficas. E essas obras estão todas traduzidas? Todas essas estão. Quer dizer, com exceção do ou que só tem algumas partes, né? Ela não está traduzida por completo. Uhum. E é bem assim, esses livros são acessíveis? Você encontra em qualquer lugar para comprar ou você tem que comprar só pela internet ou às vezes tem só em PDF? Eu comprei os meus pela internet, né? Um deles, que foi o Pós-Escritos, eu comprei na Bienal do Livro, que teve. E os outros eu tive que conseguir pela internet mesmo. Se você for procurar, por exemplo, na livraria, que é que tem bastante em shopping, você não encontra. Então meio difícil de ter acesso. E o Ethan Eller, por exemplo, né, o que é eu só encontrei ele em PDF mesmo. E uma outra coisa que é o Temor e Tremor, ele tem a versão física, mas são poucos sites que vendem e é tipo R$500 cada, porque é muito raro. Então eu tive que comprar o Kindle mesmo. Uhum. O Kierkegaard, ele centrou a filosofia dele só no existencialismo ou ele chegou a falar de outras questões também? Bom, ele falou, por exemplo, né, do conceito de ironia, que é o de Sócrates, então ele fez um estudo sobre os antigos ali, os primeiros filósofos,
mas vai gravitar mesmo nessa questão da filosofia da existência e os discursos edificantes que giram num torno religioso, né? Ele não era teólogo, mas esses discursos eles têm caráter teológico, né? Era filósofo da religião, né? Sim. Dá pra dizer. Antropologia filosófica, filosofia da religião e filosofia da existência, né? São essas principais áreas. Saquei. Inclusive, a gente estava conversando antes, ele escreveu um tratado filosófico porque terminou com a noiva dele. É uma história incrível. Como foi isso aí? O cara realmente não superou a ex. Então, ele conheceu uma moça quando ele tinha... Acho que ele tava com 21 e ela tava com 17. E aí, na hora ele se apaixonou por ela, né? Ele... Inclusive, se vocês me permitem, eu vou pegar aqui as cartas dele, que é um negócio muito bonito mesmo. Que ele escreve sobre ele apaixonados por ela. Pode pegar, mano. A carta de Kierkegaard, a sua noiva Regine Olsen, que inclusive também é uma escritora famosa da Dinamarca. Cadê? Nunca ouvi falar, mano. E depois que ela terminou com ele, ela casou com um outro cara famoso da Dinamarca que era fã do Kierkegaard. É um fã que pegou a mulher do cara, né? E ele lia Kierkegaard pra ela Fã de quando eles verdade. estavam em viagem. Sacanagem. Eu vou explicar os detalhes da história, mas depois mais aqui, né? Aqui fala que ele conheceu ela. Na verdade, foi um pouco mais velho, tava com 24, né? Isso, meio SUS, assim, né? Ele tinha 24, ela 17? É. Cara, pior que. Antigamente foi um pouco mais aceitável no casamento arranjado. Não, mas, cara, o pior. Ia ser legal se ele tivesse 22, Não, na verdade, né? o pior, cara, é que o Beethoven, quando ele era bem velho, cara, ele também já pegou uma garota de 16. Na verdade, ele tentou, era a Teresa, cara, que tinha 17. Acho que o Beethoven tinha uns 34, quase 40. O Charlie Chaplin pegava a menina de 16, não era? Loucura, né, cara? Não Mas deixa eu sei, até ver mano. aqui, qualquer coisa eu falo aqui. Pode ir falando aí. Então, ele costumava visitar ela, inclusive mais de uma vez por dia, para entregar as cartas, né? Então aqui tem uma carta que ele falou: ontem o seu irmão ele me censurou por falar sempre do meu sapateiro, né? Em foco aqui no meu. Do meu negociante de frutas, do meu dono da mercearia, do meu cocheiro, porque ele era rico, né? Enfim, só você sabe de seu fiel amigo que não sou extensivamente, mas intensivamente muito mais dado ao uso do pronome possessivo de segunda pessoa. Na verdade, como ele poderia saber disso? Como poderia qualquer pessoa, já que eu sou apenas seu? Olha só, o cara já jogou uma cantadinha sutil ali. E depois disso, né, ele... Então, ele chegou e falou, seu irmão tava reclamando que eu sempre falava, meu cocheiro, meu vendedor, meu sapateiro, mas ele não sabe que eu gosto mais de usar o pronome possessivo da segunda pessoa, porque eu sou seu. E aí ele mandava umas cartinhas sobre os discursos que ele escrevia, né? E ele pediu ela em noivado, né? Eles ficaram cortejando ali naquele amorzinho ali juvenil. E ele pediu ela em casamento. E ela falou, aceito, né? Só que um mês depois, né? No dia que ele pediu ela em noivado, ele falou que ele ficou angustiado de noite. Ele começou a refletir, né? Ele inclusive falou aqui: na verdade, venho, escrevo, penso, falo, vacilo e suspiro, e meu quarto ressoa com meus monólogos, e só em ti, minha única confidente, ouso confiar o que agora brota em mim ruidosamente, e então novamente tá perdido em um devaneio silencioso. Somente em você ouso confiar, o que você confidenciou a mim, pois saiba que cada vez que você repete que me ama do fundo da sua alma, é como se eu tivesse ouvido pela primeira vez. E assim como um homem que possui o mundo inteiro precisaria de uma vida inteira para contemplar seus esplendores, assim também parece que preciso de uma vida inteira para contemplar todas as riquezas contidas no teu amor. Saiba que todas as vezes que você assim me assegura solenemente que me ama igualmente bem, tanto quando estou feliz quando estou triste, você está salvando uma alma do purgatório. O cara era muito bom nas palavras.
Mas o que ele quis dizer sobre essa angústia que ele sentia tem a ver um pouco com a história dele. Vamos para um flashback. O pai dele era um rico comerciante de peles, né? Só que antes de ser um rico comerciante, ele era um pastor de ovelhas. E uma vez, quando ele estava pastoreando as ovelhas, ele era criança, o pai dele, né, amaldiçoou Deus. Não fica muito claro o porquê, mas o cara simplesmente amaldiçoou Deus. E aí ele temia muito que ele tivesse, por meio disso, adquirido uma maldição familiar. Então ele achava muito que o pai dele, por ter amaldiçoado Deus, estava amaldiçoado agora a ver todos os filhos dele morrerem. E ele tinha uma superstição louca de que ele ia morrer com 33 anos. E aí ele falou, poxa, eu não posso me casar com ela. Primeiro porque eu sei que eu vou morrer muito jovem, eu vou deixar ela viúva nova, e eu não quero que isso aconteça, não quero que ela se machuque. E porque ele acreditava que o que a sociedade esperava de um marido naquela época, e a gente volta pro estágio ético, né? Então, ser um provedor, tá sempre ali, né? Um cara forte, acolhedor, não seria o que ele poderia oferecer para ele. Ele era um escritor, um intelectual, ele vivia ali de uma maneira até um pouco esquisita perante os olhos da sociedade, né? Muitas pessoas faziam chacota dele, ele não queria que isso acabasse afetando ela também. Então ele teve que terminar com ela. E é muito triste. Por quê? Porque eles mandavam cartas, né, naquela época, e ele acabou negando as cartas dela quando ela mandava, porque ele queria que ela achasse que ele tinha parado de gostar dela para não ser mais doloroso para ela terminar. E a última coisa que ele fez foi escrever uma carta para ela que ele foi super grosso e falou que, tipo, por que eu me preocuparia com suas cartas se logo logo eu estarei esquecendo de você nos braços de outra? Tipo, a última carta que ele escreveu para ela. Eita. Só que ele não tava, tipo, ele nunca casou na vida dele. Ela foi o único relacionamento dele. Só que ele queria que ela não se sentisse culpada por tudo isso. E é muito triste. Porque nas obras dele, ele se refere, às vezes, a quem tá lendo. Então ele fala, você, meu leitor, pode pensar acerca disso. E meu leitor, em dinamarquês, é Mein Leser, né? Que pode ser, é neutro, né? Tanto pode ser meu leitor quanto minha leitora. E quando ele escrevia Mein Leser, ele estava referindo a ela, porque ele esperava que ela tivesse lendo as obras dele. O que de fato aconteceu, né? Porque o marido dela lia as obras de Kierkegaard para ela, então, de certa forma, pela voz do marido dela, o Kierkegaard acabava falando com ela. Só que, como ela namorava um arquiteto famoso, o cara vivia viajando, ela saiu da Dinamarca e ela só voltou depois, quando ele já tinha morrido. Mas o túmulo dela tá, tipo, ela foi enterrada junto com ele no cemitério. E no fim ele morreu com quantos anos, o Kierkegaard? Ele morreu com 42 anos. Seria o plot se ele morresse bem na idade que ele achou que ia morrer. Morreu com 33. Não, mas deve ter sido muito louco. A noite que ele fez 34 anos, tipo, pô, terminei com a mina lá à toa, velho. O cara deve ter ficado puto, hein? Pois é, né, cara? Pô, mas ele era bem. Mas o cara, se ele tivesse morrido bem no dia que ele previu que ia morrer, né? Imagine como é que seria essa história, hein? Não seria só um filósofo, seria um profeta, né, cara? Ia ser De todo modo, ele morreu cedo, né? Qual que foi a causa da morte? A gente não tem um dado certo, mas dizem que ele tinha uma paralisia que afetava ele, né? Ele andava meio travadinho, se precisava de muleta para andar. E tuberculose, né? Que era bem comum naquela época, principalmente num lugar frio. Entendi. Então, de qualquer maneira, as preocupações dele iam acabar acontecendo, né? Ele morrer jovem, deixar ela viúva cedo. E de todo jeito também a parte dele não ser o que a sociedade esperava também aconteceu, né? Ele tinha um jornal da cidade que vivia criticando ele. Tipo, tinha um jornalista lá que mandava muita crítica ácida mesmo a ele. Tipo, zoavam ele por ser um cara meio antissocial, sabe? Tá sempre ali mais recluso. Só que isso também é uma falácia que acaba afetando a imagem que a gente tem dele. De fato, ele era bem recluso, mas uma coisa que ele descreve é que ele adorava estar em festa, naqueles grandes salões ou em festivais, feiras, tudo. Ele gostava de observar as pessoas, mas ele não era um cara muito, digamos assim, de presença, sabe? Entendi. E aí, com isso, né, que aí a gente chega no ponto que ele escreveu um tratado filosófico porque terminou com ela.
Que aí a gente tem o Tremor e Temor, que é um livro que ele vai discorrer acerca de Abraão, e que ele vai falar um pouco sobre a resignação, que é justamente você sacrificar algo em prol de algo que você considera maior. E foi isso que ele fez, né? Oi? Acho que foi só um problema no microfone, pode continuar. Então, foi justamente essa questão da resignação, de negar algo. Porque ele falava, olha, se eu neguei ela por causa daquilo que eu acredito, não só por causa das minhas preocupações, mas por causa dos meus ideais aqui, né, que seria esse medo que ele tinha e essa devoção à produção que ele fazia, ele falou, se eu de fato nego o relacionamento com ela por causa disso, não é uma negação momentânea, é algo que tem que se reafirmar a cada momento da minha vida. Então, se ele terminasse com ela, né, o noivado com ela, mas, sei lá, passasse 10 anos, ou até mesmo passasse da idade que ele achava que ia morrer, e ele tivesse se casado com outra, ele estaria traindo ela. Ele não teria respeitado a resignação que ele fez. Porque essa negação dele era algo que ele refletia a cada dia. Era uma decisão que ele tinha que tomar a cada instante. Então exercia uma constante devoção dele àquilo que ele achava que é correto. A história dele é bem uma tragédia romântica, né, cara? Sim, cara, é um negócio bem gótico. Essa atitude que ele toma é bastante louvável, pelo menos. Realmente uma pessoa que vive de acordo com aquilo que decidiu, não vacila nessas coisas, né? É um cara de princípios, né? Tem princípios e segue restritivamente os princípios. Isso ele pega um pouco de Sócrates, né? Que é uma das figuras que ele admirava. Porque a gente lembra daquele conceito dos filósofos de que Sócrates não escreveu nada porque ele falou, a filosofia ela tem que ser vivida. A minha filosofia tem que ser a minha vida. E de fato o Kierkegaard fez isso, ele escreveu, mas ele fez o maior escrito da filosofia de Kierkegaard foi a própria vida dele, né? Sim, sim. Eu acredito que todo mundo que resgata essa concepção de filosofia socrática é alguém que mereça respeito, né? Porque, de fato, não é algo fácil, a depender dos princípios que a pessoa decida adotar, igual os que o Kierkegaard mesmo adotou, né? Abrindo mão da mulher que ele amava e tudo mais. Sim, e principalmente essa questão que eu acho que pega mais essa de ter que reafirmar isso todo dia, sabe? Porque é meio difícil você não só viver, por exemplo, como Sócrates viveu a filosofia dele, então ele falava, essa é a justiça e eu vou praticar a justiça no dia a dia. Só que quando a gente entra nessa questão da resignação, eu acho que é uma questão bem mais pesada, porque se você se colocar no lugar dele e pensar que, por exemplo, por um bom tempo, antes dela casar, todo dia ele via, né, ela ou sabia alguma coisa dela, porque cidade pequena, principalmente naquela época, ele ficava sabendo dela, sabendo que ela amava ele, e mesmo assim ficar firme e resignar, né, falar, não, essa foi a minha escolha, eu tenho que honrar ela até o final, é uma atitude bem louvável. Com certeza. De fato. Inclusive, eu queria aqui fazer um teste com vocês, que é ler o comecinho do A Doença para a Morte, para ver o que vocês acham. Porque, Bora. porque lembrem-se que eu falei, né? Essa foi minha primeira obra filosófica mais densa. Né? Então, simplesmente imagina você ir estudar filosofia e se deparar com isso aqui. Peraí, que estou abrindo o livro. E vamos lá. O ser humano é espírito. Mas o que é o espírito? O espírito é o si mesmo. Né? No caso aqui por falta de palavra melhor, para ser um self, né? Um self como em inglês ou self em dinamarquês. Mas o que é o si mesmo? O si mesmo é uma relação que se relaciona consigo mesma. Ou consiste no seguinte, que na relação, a relação se relacione consigo mesma. O si mesmo não é a relação, mas que a relação se relacione consigo mesma. O ser humano é uma síntese de infinitude e de finitude, do temporal e do eterno, de liberdade e de necessidade. Em suma, uma síntese. Uma síntese é uma relação de dois termos. Assim, considerando o ser humano ainda não é um si mesmo. Cara, o tanto de vezes que ele fala relação Gostei, aqui mano. dentro...
Isso parece. Cara, esse seria o tipo de filósofo que eu pegaria pra tentar ler e desistiria na primeira página, cara. Parece quando. Parece Hegel, cara, falando, né? Falava assim. E O dos pior que. que é. E olha que ele era anti-Hegel, mano. Imagina se ele não fosse anti-Hegel, cara. Não, mas ele foi durante uma fase da vida dele hegeliano, tá ligado? Então tem influência. Ah, então tá nessa fase aí. Porque, pô, ele fala de síntese do infinito com o finito, cara, parece muito Hegel falando. Até que eu vi um meme lá que você tinha feito, eu achei ele usa essa frase aí no bagulho, eu até achava que era uma frase do Hegel, cara, falando de síntese do finito com o infinito, temporal, atemporal. Ele podia ter sido anti-hegeliano na escrita, né, mano? Seria né? melhor. Seria muito mais legal, cara. Ah, mas isso depende muito do escrito dele. Quer ver? Eu vou pegar um que é um pouco mais fácil, que é o Temor e Tremor, que eu vou chamar aqui carinhosamente de Tratado sobre Esquecer a Ex. Mostrei. Aqui, ó. Vou Tratado não é vocês vão você, ver que sou não é eu. muito difícil. Pode, pois, falar-se de Abraão, porque as grandes coisas nunca provocam dano quando quando as encaramos com sublimidade. São como espada de dois gumes, uma mata e a outra salva. Se me propusesse pregar, mostraria o primeiro homem piedoso e temente a Deus que foi Abraão, homem digno de ser chamado eleito do Eterno. Somente um homem assim pode submeter-se a semelhante prova. Até que, tipo, quando ele não tá no personagem, personagem louco, ele escreve bem legal. Mas é palavras dele ou do personagem dele? O Temor e Tremor, ele é dele mesmo. Ah, sim. É tipo o Kierkegaard mesmo. Entendi. Aí, esse que eu li antes lá, que é o da relação, aí é um personagem. Mas todo personagem é assim, cara? Não. Tem, por exemplo, o Diário de um Sedutor, né? Que é um cara que escreve de um jeito mais simples. Deixa eu ver se eu tenho um trecho dele aqui. Diário de um Sedutor parece muito Um livro erótico. um título de livro teen, mano. Um livro teen, tá ligado? Não, pô, parece aqueles livros que, sei lá, vai ter na Amazon que a capa é um cara sem camisa com o cinto aberto, assim, tipo, Diário de um Sedutor. 50 tons de cinza e do lado, Diário de um Sedutor. Ou uma novela árabe que a Band passa. Pode ser também, mano. Deixa eu ver, tem que achar aqui. É porque, aí que tá, entra na camada da lore dele, porque o primeiro livro dele, que é o que tem o Diário de um Sedutor dentro, não é o sedutor que tá falando no começo. É assim, o livro é um cara que ele chama de A, escrevendo para outro cara que ele chama de B sobre umas cartas que ele encontrou numa gaveta. E essas cartas são do sedutor. Quer ver? Eu acho que Kierkegaard era Provavelmente. Ó, o sedutor escreve de um jeito um pouco mais poético. É tipo assim, ó. Eros era o deus do amor, mas ele mesmo não se enamorou. Nem seu amor é baseado no sensual, mas no psíquico. É um autêntico pensamento grego de que o deus do amor, ele mesmo não tivesse algum conhecimento do desejo. Na encarnação, o indivíduo tem em si toda a plenitude da vida. E tal plenitude para os outros indivíduos acontece apenas através da sua contemplação no indivíduo encarnado. Para os gregos, a relação é, portanto, inversa. A sensualidade como princípio, assim como o erótico sensual como princípio, é, portanto, postulada com o cristianismo. Entendi. Esse é o sedutor falando, né? Eu não. Sim, ele escreve de um jeito sedutor mesmo, assim, é a lábia de alguém que está acostumado a enganar jovens donzelas. Agora que se eu o nome fosse... do cara é sedutor, né? Se eu fosse mulher... Não, mas você falando desse jeito, né? Eu imagino um cara, sabe, aquele cara, né, falando uma coisa dessa aí, né? Lê com uma voz sedutora o nome pra do ver cara se fica melhor. Johannes del Silêncio, tem que ter um sotaquezinho espanhol assim, tá ligado? Tipo, Eros era o deus de amor, eu não sei falar espanhol. Mas, Pero él mesmo não se enamorou. Tampouco tu amor es baseado en sensual, mas pero en psíquico. É bem aqueles espanhóis sedutores que tem filme infantil, sabe? Que usa uma rosa na boca, assim. É bem isso aí, cara. Imagina.
Aquela fada bombada dos padrinhos mágicos. Verdade. É bem ele que eu O imagino. famoso Ricardão. É bem isso aí, né? Mas, ô Marcos, que outros filósofos existencialistas que tem de importante, assim? Além do Kierkegaard, do Sartre. A gente só falou esses dois, né? Quais A outros gente que tem tem? o Heidegger, né? Que vai seguir por uma linha. Um pouco vai trabalhar com a filosofia da linguagem, com ontologia. Que aí eu ainda não me aprofundei muito nele. Ele é meio complicadinho. Você vai ter a própria Simone de Beauvoir, né? A esposa do Sartre. Você vai ter Mas daí o foda-se. Albert. Eu tô falando de filósofo, mano. Bom. Ah, não. Então por que ele citou o Sartre? Tem o o Albert patrão Camus sabe, né? também. É verdade. Tem o Albert Camus, que não é existencialista, né? Ele é absurdista, mas o autor que ele mais cita é o Kierkegaard, né? É a principal influência. O que você acha do Não, eu Camus? até que gosto dele, cara, por causa dessa aproximação que ele tem com o Kierkegaard, mas não, sei lá, não vejo muita coisa assim no absurdismo, mas acho ele mais legal que o existencialismo ateu. Porque, Boa. por exemplo, tem aquele negócio. O Camus era o Peaky Blinders da vida Verdade. real, né? Porque, por exemplo, você tem aí o existencialismo ateu falando, não existe significado na vida e você tem que criar seu significado. E aí o Kierkegaard falava que não tem um significado inerente na vida, mas que você encontrar ele com Deus. Só que se você não tem Deus, eu acho que não adianta você fazer o seu significado de vida. Você tem que ser que nem o Camus e falar, não tem significado mesmo. E essa é a parte legal. Foda-se. É isso. A vida não tem significado. E Dane-se. É isso aí, mano. a vida não tem significado. Quais Beleza, eu vou outros? tomar um café ou vou dar um tiro na minha cabeça? É o dilema de Camus, né? Mas tem alguns que vão seguir pela linha do Kierkegaard mesmo, que vão estar no existencialismo cristão. Você vai ter o Karl Barth, o Louis Lavelle, e cada um deles vai ter suas particularidades e vão desenvolver algumas coisas. Por exemplo... Você conhece o... que Pode eu ia falar. falar, por exemplo, o Karl Barth, ele foi importante porque ele escreveu uma das cartas, né, digamos assim, Associação de Cristãos da Europa, de por que um cristão não deveria ser nazista, por exemplo. O Karl Barth foi um teólogo importante do século XX, eu tô ligado. Embora tenha umas ideias meio erradas, Tem né? a Mas questão beleza. dele com a expiação, né, pá. É bem Questionar, complicadinho. é aquele cara que a gente reconhece o papel dele, mas que ele deu umas mancadas, né? Mas ele deu bastante... Ele foi bem revisionista, né? Sim. Nas visões dele, então. Até dentro do próprio calvinismo, né? Ele tem umas ideias bem divergentes dentro do que seria o calvinismo clássico, né? Nada Mas enfim, enfim. o que você ia perguntar? Pois é. Enfim, eu queria perguntar se você conhece o Cornélio Fabro. Cara, infelizmente não. O Cornélio Fabro, ele é um filósofo moderno tomista. E ele influenciado pelo Kierkegaard, né? Ele fez o... Ele cunhou, né, o tomismo existencialista. Interessante isso aí. Pois é. Inclusive ele traduziu as obras do Kierkegaard para italiano, né? Ele é um filósofo italiano, né? Então ele traduziu as obras dele e fez isso daí. E conforme você foi falando, eu fui entendendo um pouquinho melhor um pouco mais... É que eu não conheço bem pouco de existencialismo, mas eu conheço um pouco mais de tomismo. Não que eu seja um especialista também, mas eu conheço um pouquinho mais. E daí, conforme você foi falando, foi ficando um pouco mais claro, assim, as conexões que ele deve fazer, né, com o Kierkegaard e São Tomás e tal. Cara, uma coisa que eu percebi é que o tomismo ele é uma corrente filosófica bem versátil, né? Existe tomismo, qualquer coisa você imaginar. Anarcocapitalismo tomista, nacionalismo tomista. O tomismo kantiano, né? Também. O tomista kantiano. Culinária tomista. Eu não duvido que deva ter o tomista hegeliano também. Pior que tem. Mesmo, tem um cara brasileiro que é. Tem mesmo. Eu quero o tomista nietzschiano pra ontem, cara. Não, isso já é absurdo, né, cara? Mas tem o. O mais próximo disso daí eu acho que é o Mário, né? O Mário, ele. O Mário Ferreira. O Mário também não é o Nietzsche que a galera conhece. É o Nietzsche diferenciado, né, cara?
É um Nietzsche bem resgatado, né? Na verdade, o Nietzsche do Mário. Falando em Mário, cara, em relação ao existencialismo, eu sempre tive interesse sobre o existencialismo cristão, porque sempre me pareceu que eles tratavam bastante desse aspecto da relação entre a parte imortal e a parte mortal do homem no sentido mais prático, assim, considerando a própria vida, né? O que que isso significa na vida do homem? Porque não é algo nas demais correntes muito citado, né? Muito comentado com profundidade. O Mário, ele até comenta, né? Ele tem uma frase no Nologia Geral de que o homem é um cidadão de dois mundos, justamente tanto do mundo finito como do mundo infinito. Só que fora do existencialismo, né, nos filósofos mais modernos, assim, não tem um tratamento muito aprofundado dessa questão ou muito extenso. Então, por esse motivo, eu sempre tive interesse mesmo em dar uma olhada mais no existencialismo cristão, enfim. Eu acho que esse foi um papel. Quem é Oi? que. É Pode que eu falar, ia falar pode que falar. esse aqui eu acho que foi um papel crucial dele, porque o Kierkegaard ele é um protopsicólogo, né? As pesquisas dele ajudaram muito a alavancar a psicologia, porque ele começou a olhar, por exemplo, né, a angústia, o desespero, ele começou a olhar para aquilo que envolvia o símbolo, que ele chama, né, que é o indivíduo. Então, é justamente esse ponto. Platão ele conciliou ali as ideias de Heráclito e Parmênides com o mundo que está sempre alterado, que é o mundo físico, e o mundo imutável, que é o mundo das ideias, mas que nem os filósofos tratam disso na linha do tempo, mas nunca da perspectiva da vivência do indivíduo, né? De como que isso vai me afetar nas coisas que eu vou fazer, como que isso vai me afligir. É geralmente uma coisa mais ontológica, mais lógica. Eu acho que se jogar para esse lado não é bom. Da mesma forma que só se jogar para pura existência não vai ser benéfico, é necessário saber muito bem conciliar essas duas coisas. Então, tratar das coisas como elas são e de como o indivíduo se relaciona com elas. Sim, sim, concordo plenamente com isso aí. Até porque quando a gente começa a tratar a antropologia, essa questão da divisão, né? O homem ter uma alma e tudo mais, meramente uma visão ontológica, a gente pode acabar entrando em uma visão abstrata da realidade, né? Uma visão desconexa com aquilo que é a vida propriamente dita, né? E no fim, isso aí acaba destruindo tanto o conhecimento verdadeiro ontológico quanto o conhecimento prático. Então a conciliação é realmente necessária nesse ponto. Eu diria que até cai, a gente pode correr o risco de cair num certo niilismo, né? Acabar olhando as coisas de maneira fria e muitas vezes isso, por mais que a gente desenvolva um telos das coisas ontologicamente, a gente acaba passando por um vazio existencial. Sim, sim. É como se depois de milhares de raciocínios, beleza, o homem tem uma finalidade intrínseca, tudo mais, mas e aí? E daí, sabe? E aí que entra esse outro ponto. O Al ele ia fazer uma pergunta? Eu queria perguntar se quem é que tá levando, sabe, o existencialismo hoje em dia. Tem algum filósofo moderno aí que você conheça que trate É disso, que crie que a conteúdo gente sobre tem isso? pesquisadores, comentadores, né? Mas assim, um Aham. filósofo é meio difícil de achar mesmo. Um comentador, Eu assim, gosto bastante importante do de Humberto Kierkegaard, ou Regina, qualquer né? coisa. Ele traduz Ah, Kierkegaard e ele escreveu um livro que chama justamente Kierkegaard, que ele apresenta de uma maneira muito boa, tanto uma ordem de leitura, porque a ordem que ele vai comentando é a ordem recomendada para você ler, como ele vai explicando alguns trechos. Então, que nem essa questão do texto interessante. super complicado aqui, que repete relação umas 5 vezes. Então tá lá o parágrafo do texto e embaixo, tipo, uns 2, 3 parágrafos dele explicando justamente isso. Eu acho que ele capta muito bem a essência do que é ser um comentador. Entendi. Interessante. Então, mais alguma coisa sobre Kierkegaard, rapaziada? A gente tem mais uma pergunta, né? Ué, Não, não Qual? tem mais nenhuma. Ah, tá.
Mas então, o Marcos, fora Kierkegaard, assim, e fora o existencialismo, que outras coisas assim da filosofia você curte? Ah, Que mais eu gosto, que mais você estuda? eu gosto de Platão e dos pré-socráticos, principalmente. Que foi uma parte que foi por onde eu comecei mesmo, né? A filosofia, o primeiro contato que a gente tem na escola é uma coisa que eu acho bem legal. Eu gosto de Descartes, que foi a minha primeira tentativa solo de adentrar na filosofia, o que foi um erro. Eu falei, Você gosta de Descartes? eu gosto, gostar e concordar são coisas diferentes, né, cara? Ah, tá. Ah, Eu tô falando tá. dos caras que eu tenho um carinho especial por ele, assim, sabe? Porque eu falei, vou procurar aqui me aprofundar em filosofia. O que eu faço? Fui na livraria, olhei ali o discurso do método, falei, por que não? E aí eu li. Deve ser fácil, Eu, né? eu li e fiquei, não entendi, acho que eu vou adentrar mais. Fui na livraria e olhei, Crítica da Razão Pura. Pô, mas tem um participante aqui do podcast que ele começou lendo filosofia por La Crítica da Razão Pura, mano. Criação. Não, no comecei pelo Criação Pura, cara. Não, Então, cara, como é que foi essa eu experiência? comecei pelo. Olha aí, Marco. Oi? Não, pode falar? Não, é que você tinha falado que você começou pelo Crítica da Razão Pura? Não, não comecei, cara. O Alta tá viajando. Eu comecei lá pelo. Bom. Eu comecei, na verdade, filosofia em si, eu acho que eu comecei. Na verdade, eu comecei bem por Kant, né, sabe? Só que eu não lia o Kant diretamente, né? Eu conhecia o Kant, sabe? É que nem o pessoal aí do Twitter, né? Você acha que algum aí leu aquilo, cara? O pessoal, eles conhecem aquilo, né? Você entrava no YouTube, top 10 patadas do Kant. Não, na verdade é que eu discutia muito Kant lá com o pessoal. Na verdade, eu ia em cal, tinha até. Eu também lia uns artigos lá do neoiluminismo, lá sobre Kant, né? Tem uns artigos interessantes lá que eu lia sobre ele. E pelo contexto da época eu gostava bastante, né? Mas realmente quem eu fui ler primeiro lá, eu acho que eu tinha lido o Locke. Na verdade, eu não gostava do Locke, eu li justamente pra criticar o Locke, né? A parte do empirismo dele lá. Eu li acho que era como é que é o nome do livro? Tratado Nem sobre sei, cara, eu entendimento tinha lido humano. isso aí. Daí eu li, pra começar realmente Kant, eu comecei por Prolegômenos, né? Que é o que tem que se começar, né? Depois que eu fui pra crítica, sabe? E entendeu tudo, né, mano? De O Trick falou que entendeu tudo de primeiro. Na época eu não sei se dá pra dizer que eu entendi. Não, a primeira parte eu entendi, eu lembro que eu entendi, que até que eu fiquei bem em choque, né? Esse rolo é o Crítica da Razão Prática. O teu foi a visão prática ou da pura? O quê? Que você começou? Não. Eu comecei pelo Crítica da Razão Pura. Ah, tá. Mas eu ia começar pelo da prática, né? Sem começar o da pura. Ô, Delfim, qual foi o primeiro livro de filosofia que tu leu? Cara, é difícil a pergunta. Deixa eu tentar lembrar. Não foi o Aristóteles pra todos? Uma coisa assim? Isso é bom, pô. Cara, eu lembro que antes de eu começar Aristóteles, que foi o primeiro autor que eu realmente me aprofundei mais, né? Eu tinha lido o Discurso do Método também. Só pensar, É o famoso parece um livro pega-truco fácil, do né? método. Eu devia ter visto na internet, livros fáceis de filosofia, algo assim. Aí eu peguei e li, achei da hora, tal. Vi lá sobre a existência de Deus, né, que era um assunto... Foi um assunto que me motivou mais, assim, a estudar filosofia, né, porque eu tava querendo ver sobre esse assunto, qual a opinião dos filósofos e tudo mais. E aí eu soube também que no Discurso do Método esse assunto era abordado, né. Aí eu peguei lá pra ler. Aí depois eu tentei ler o Crítica da Razão Pura, não entendi absolutamente nada. E aí não demorou muito tempo. Tu não entendeu nem o Delfim? Não, cara, o que eu tinha lido era o Discurso do Método, sabe? Aí eu peguei, tava lendo no começo, ficava tentando entrar em grupos da internet assim, o que Kant quis dizer aqui? Só que aí não tinha ninguém pra ajudar também, eu não conhecia artigos nem nada assim, então acabou que eu deixei de mão a leitura. Ainda bem, né, cara? Aí eu fui ler Aristóteles.
Pelo menos eu tinha um grupinho lá, uma base pra entender o Kant, né? Então não foi totalmente freestyle minha leitura. Pois é, no fim foi melhor, porque aí eu Ainda peguei bem, né, mano? os diálogos do Platão, não li todos, só que eu li vários diálogos, né? O diálogo é E aí bom demais. depois eu comecei com Aristóteles. E foi isso, basicamente, tô até hoje. Isso É aí, isso né? aí. Eu gosto do Schopenhauer também, porque ele xinga Hegel. E eu acho isso muito legal. Todo mundo xinga E Hegel. o Schopenhauer é anti-Hegel na escrita Também, também, hein? não, é isso que é outro fato que eu acho sensacional dele, porque você pode ser um idiota, se você pegar o livro dele pra ler, você entende. Cara, Schopenhauer é o continental mais claro que eu já vi na minha É vida, isso, mano. cara. O mais difícil em Schopenhauer é achar algum autor que ele não xingue nas obras dele. E É pensa no verdade. cara, pensa no maluco que xinga os outros. Vocês já Não leram só a isso, arte de mulher lidar com as também. mulheres que ele escreveu? Sim, sim, cara. Eu Pô, já li. esse livro é foda, mano. Cara, é engraçado que até naquele livro dele, o Dialética e Erística, ele xinga bastante a galera. Dá pra ver que ele é um cara muito amargurado, assim. Quando ele tá... Muito puto com a vida, né, mano? Acho que é porque não tinha É cabelo, mano. verdade. Ele tinha. Sabe que Isso daí tinha acaba com o homem. momiachos, né? É, bicho. O E pai dele ficou papinha, doente, e aí, mano. tipo, o pai dele ficou doente, morreu, e a mãe dele casou com um cara logo depois. E aí ele ficou puto com isso. Porque, tipo, a mãe dele negligenciou o pai Que dele papinho, doente, aí mano. ele ficou misógino. Muito bom, mano. E ficou sem cabelo, daí juntou tudo e Pô, ficou mas puto. falavam que na introdução do Arte de Lidar com as Mulheres, você acha que ele era um cara que criticava as mulheres porque ele tinha dificuldades em se relacionar com elas, por isso e tal? Não, ele era pegador, passava o rodo. Maior engano da Ele pegava a mulher e ficava falando, ó, ela é só um produto. Ai, meu Deus do céu. O cara é um psicopata, como é que é? Ele calculou. O Thomas Shelby foi inspirado nele, cara. É Schopenhauer nunca vi. Eu acho que ele é mais parecido com o psicopata americano, cara. Eu já assisti o psicopata. Tem lá a parte. Eu ia falar, eu realmente consigo imaginar ele falando: quando eu vejo uma garota na rua, eu penso duas coisas. Não, aquele diálogo lá entre o Patrick Bateman e os amigos dele, né? Que Sim. não existe mulher de bom Se elas caráter. forem bonitas, mas não tiverem bom caráter. Não, se elas tiverem bom caráter, mas não forem bonitas, o que importa? Pois é, cara, e o pior é que o Patrick Bateman é o cara mais sem caráter que eu já vi em um filme, cara. Ai, ai. Enfim, cara, acho que vamos finalizar o podcast, né? Marco, E aí, tem mais alguma coisa pra dizer sobre o Kierkegaard, existencialismo ou qualquer outra coisa, Mark? Eu acho que minhas considerações finais são falar que justamente eu acho que Kierkegaard deveria ser mais reconhecido porque ele tampa uma parte que muitas vezes a gente consegue ver problemas. Não só na filosofia no geral, mas aqui fazendo uma autocrítica dentro do cristianismo mesmo. Por exemplo, esses dias mesmo, nessa semana, teve um pastor que criticou duramente psicologia, sabe? Aqueles papo bem de tiozão. E aqui eu falo, por exemplo, falar que depressão é falta de Deus, sabe? Essa negligência enquanto ao estado mental das pessoas poderia muito bem ser resolvido se a gente cultivasse uma cultura de entender o que é angústia, por que as pessoas se angustiam, de onde vem o desespero, e entender que isso é uma coisa que está intimamente relacionada à vida teológica do ser humano. Eu acho que isso poderia evitar muitos equívocos que a gente comete. Eu acho que ele deveria ser amplamente mais divulgado e estudado. Sim. isso é interessante, cara. Mas eu queria fazer uma última pergunta aqui pro Marcos, mano. Vulgo Oba. Matheus. Que é sobre a questão do antinaturalismo teológico do Kierkegaard, né? Tu compra isso aí? Eu li alguns artigos explicando mais, vendo algumas coisas que ele dizia, eu achei bem mais provável, digamos assim. Então tu acha que, tipo, é impossível provar Deus? Sim, então, me utilizando da metáfora do salto da fé, eu não nego que, por exemplo, existam coisas, existam evidências
que podem te induzir sim a isso, né? Então, por exemplo, eu vejo na história a existência de Cristo. Eu observo muitas vezes que o universo ele tem uma razão, mas afirmar isso como a existência de Deus, e nesse caso estou falando especificamente de Deus cristão, né? Talvez dá para concordar, por exemplo, na existência de um Deus aristotélico, mas que ele é meio solipsista, né? Ele é um tanto indiferente à humanidade. Agora, a ideia de Deus, do Deus cristão, justamente, eu acho que ele só é totalmente apreendido por meio da fé. Sim. Ah, sim. Entendi. Essa Sim, parte. sim. Só que daí nem os teólogos, Essa parte a nem gente os concorda. teólogos naturais mais famosos realmente Naturalistas, né? vão acreditar que é possível chegar a Deus totalmente só pelo curso da razão, né? Nem Aquino, né? O Aquino, por exemplo, que ele tentou conciliar muito a fé com a razão, sabe? Até nas partes mais minuciosas, né? Não só envolvendo Deus, mas até o próprio batismo e afins, nem Aquino ia concordar que realmente é possível você alcançar Deus se você não tiver fé, né, sabe? A razão, ela te leva à fé, mas para você realmente ter a religião, realmente acreditar em Deus, você não basta só a razão, você precisa ter a fé, né? O Kierkegaard ele é bem agostiniano, né? Aquele negócio de primeiro crer para então compreender. Uhum. A fé antecede o entendimento, né? Inclusive, uma das críticas que ele fazia né, daquele negócio de Hegel estar entrando dentro da igreja era porque Hegel dizia que o absoluto é real e o real é absoluto. Ele realmente racionalizava Deus. Tanto que chegou a um ponto de que alguns teólogos calvinistas, que simpatizavam bastante com Hegel, tentaram até mesmo provar a trindade por meios racionais, cara. Caralho. Pô, pior que o Hegel, pior que o Hegel, cara, eu já conversei com um amigo meu que parece que ele até tentou explicar, porque, claro que eu também não levo minhas afirmações aqui como verdades absolutas, né, porque eu não li Hegel, mas pelo que eu sei, parece que ele até tentou explicar, né, o motivo de Deus ter criado o mundo, né. Ele tem até a parte do reconhecimento, não sei o que e tal, que acabou até dando merda, né, nessa explicação do Hegel, porque Deus ter criado o mundo, porque acaba colocando uma certa necessidade em Deus em relação ao mundo. Até conversei isso com esse amigo nosso aqui, né, sobre essa questão dele. Mas, enfim, essa parte da racionalização absoluta do cristianismo realmente ela não é muito saudável, né? Não é à toa que o próprio Tomás de Aquino argumenta contra isso, né? Ele fala que pro propósito último mesmo de toda a questão do cristianismo, que é a salvação humana, é necessária a fé. E aí ele vai argumentar que a teologia racional nunca vai conseguir bastar isso, nunca vai conseguir tomar o lugar dos Sim. artigos de fé e da necessidade da fé realmente. Tanto é que nem o Aquino ele se declarava filósofo. O Aquino ele era teólogo, sabe? Ele achava que ele se declarava teólogo, não filósofo, né? Até porque ele falava que a filosofia ela está subordinada à teologia, né? Não o contrário, sabe? Então a posição realmente de um teologista natural seria de um teólogo natural seria justamente essa, né? Que a filosofia ela é um meio pelo qual você atinge a fé, sabe? E a fé ela não pode ser totalmente explicada pela filosofia, né? Se a gente for considerar a noção de filósofo trazido por Platão, por exemplo, que é aquele amante da sabedoria que está constantemente em busca da verdade, a gente pode entender perfeitamente essa questão do Aquino subordinar a filosofia à teologia, porque enquanto servo da verdade, né, enquanto alguém que está constantemente buscando a verdade, necessariamente a própria verdade encarnada é o caminho para essa pessoa, né? Então, o cristianismo é a resposta final que a filosofia sempre busca e, ao mesmo tempo, transcende a filosofia, né? Até aparece lá Justino, um dos pais da igreja, afirmando que o cristianismo é a verdadeira filosofia. Então, é bem bacana esse ponto. Sim. Isso. E é bem interessante até a história de Justino, né? Porque Justino, ele passou por todas as filosofias, né, da época que existia. Ele foi e conversou com várias pessoas, né, que defendiam o estoicismo, o epicurismo e tudo mais, e a conclusão final dele foi de que o cristianismo é a verdadeira filosofia. Isso é bem Sim, interessante. bacana mesmo. Um pouco
um dos problemas que tem, um dos espantalhos de Kierkegaard, que é justamente chamar ele de relativista, e aí entra a questão da verdade que a gente estava falando, porque ele defendia a verdade subjetiva. E é muito complicado falar disso porque a gente já tem o conceito de verdade subjetiva, né, como um relativismo. Mas o que ele queria dizer como verdade subjetiva é que a verdade era justamente, né, a verdade encarnada, Cristo, e ela era subjetiva porque ela é relacional. Então a verdade ela se construía na medida que você se relacionava com Deus. E como isso varia de pessoa para pessoa, a verdade, no fim das contas, ela seria subjetiva porque ela diria acerca do indivíduo. Interessante isso, cara. No caso, ele afirma então que a verdade é sempre uma relação de uma subjetividade com alguma outra coisa. Por isso seria subjetiva. Sim, sim. Entendo. É bem interessante mesmo. Isso é Porque, por interessante exemplo, mesmo, cara. quando o indivíduo ele apropria essa verdade, seria justamente quando ela é subjetivizada, né? Porque o indivíduo ele precisa apropriar a verdade para si. Então isso torna dela individual, porque por mais que seja a mesma verdade, ela ainda tem aquele traço único individual, sabe? É como fazer um bolo. A receita tá ali, a receita é a mesma e você e outra pessoa fizeram do mesmo jeito. Mas sempre tem aquele, entre aspas, sotaque que torna subjetivo, que torna individualizada aquela verdade. Sim, sim. Afinal de contas, é algo Interessante, cara. singular tá se manifestando ali, né? O indivíduo que encontra a verdade e afins. Acho que é isso então, né, rapaziadinha? Vamos finalizar? Vamos. Isso aí. Então, muito obrigado aí ao Marcos, ao Matheus, né, por ter aceitado aí participar Eu que conosco, né? agradeço, cara. A gente foi meio de improviso aqui, né? Ele só chegou e a gente começou a gravar, mas foi um papo bem interessante. Acho que provavelmente um dos melhores podcasts que a gente já gravou até agora, Aí, porque foi muito obrigado. legal, tá ligado? E eu não sei vocês, cara, mas depois dessa eu me interessei até um pouco mais pelo existencialismo e tal. Vou ir atrás de buscar isso aí, ler um pouco sobre. Eu vou fundar o existencialismo não queria analítico. dizer nada. Meu perfil é um ótimo lugar para começar, não querendo dizer nada. Então já faz o teu jabá É aí verdade, já, mano. né? Então, eu tô lá no TikTok com o perfil Mark_Filo, que é meu arroba, né? Mark com K. Vai estar na descrição o link aí. Filo de filosofia. Oi? Vai estar na descrição Uhum. aí o link. Ah, verdade. Vai estar aí na descrição. No Instagram eu tô como Quarto de Platão e no Spotify também. Só seguir lá e participar. E a gente tem o nosso server no Discord que tá na bio do TikTok. Então, acho que é só isso. Você tem um podcast Eu também, né? tenho. Só que a maioria dos episódios são individuais, né? Tipo, só eu comentando mesmo. É aqueles podcast velho, sabe? Ah, Sim. Então, é só esse meu jabá mesmo. então tá bom. Mas então é isso, rapaziada. Foi muito bom ter o Marcos com a gente. Qualquer dia tá convidado para aparecer de novo, para conversar por qualquer assunto que seja, Preparando aqui, né, que interessar ele. E quando quiser convidar nós lá pro quartinho também pode chamar, mano. Vou chamar você pro escurinho da caverna. Nós 4 lá no quartinho, imagina. Como é que é o nome do podcast? É de 4 com Platão? Isso mesmo. Isso. No quarto com o portão. De 4 com Platão, mano. Então, os avisos de sempre, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscrever se você ainda não for inscrito. Deixar aí o seu comentário, né? Dizendo o que você achou desse episódio. E não deixar de conferir o nosso site. Conferir aqui também no YouTube, né? A gente sempre tá buscando aí trazer novo conteúdo para vocês, de vídeo de análise, podcast, lives, sempre que possível. E é isso. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado ao Marcos mais uma vez. E até a próxima. Tchau. Falou.